Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje nosso Sunday Paper de número 99 e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar entre a relação do tamanho do tubo orotraqueal e a aspiração. E apesar de muitos fisioterapeutas aí acharem que não tem relação nenhuma com isso, muitas vezes a gente ajuda a escolher o tamanho do tubo orotraqueal e a gente acaba pedindo tubos maiores porque facilita a ventilação, mas a gente esquece das complicações relacionadas ao pós-extubação. Então, um artigo publicado na Critical Care Medicine, agora em 2020, com fator de impacto de 7,414. Então, a gente tem um cenário onde a gente tem insuficiência respiratória aguda, então a gente tem em torno de 790 mil pacientes por ano lá nos Estados Unidos necessitando de intubação e ventilação mecânica, uma mortalidade que gira em torno de 35%, com isso a gente tem aí 500 mil sobreviventes por ano. Sobreviventes esses que podem levar aí complicações físicas, cognitivas e de saúde mental no seu pós-alta, que vão influenciar na funcionalidade, qualidade de vida, inclusive na sobrecarga que fica sobre o cuidador. Uma dessas complicações pode ser a disfagia pós-extubação, que vai afetar a segurança do paciente, a administração de medicamentos e uma nutrição e hidratação adequada. Uma dessas complicações aí pode ser a aspiração, e aí a aspiração vai levar ao risco de uma reintubação, presença de pneumonia, aumenta o tempo de internação e também aumenta a mortalidade dos nossos pacientes. Então, como a gente melhorar isso? O tamanho do tubo endotraqueal pode ser um fator de risco modificável associado ao desenvolvimento de aspiração pós-extubação, então a gente precisa analisar essa relação. Então, os autores fizeram um estudo de corte prospectivo multicêntrico. Dos 248 pacientes que tinham consentido participação, 21 retiraram, 13 não tinham um exame de avaliação completa, 3 não tinham dados do tamanho do tubo orotraqueal, então os autores aí incluíram 210 pacientes na análise dos dados. A avaliação que foi feita foi através do FIS, que é a avaliação da deglutição por endoscopia flexível, ou seja, por visualização direta da deglutição com o endoscópio, e aí os pacientes eram classificados então na escala de aspiração e penetração. Quanto ao tamanho do tubo orotraqueal que esses pacientes utilizaram, a grande maioria utilizou tubo 8 ou tubo 7,5, então 48% dos pacientes utilizaram tubo 8, 35% tubo 7,5, depois 13% com o tubo 7. A presença de aspiração, 32,4% tinham a presença de aspiração referida no exame, de visualização direta, 13,8% desses pacientes tinham aspiração silenciosa, enquanto 23,8% tinham aspiração não silenciosa. Os autores eles faziam a avaliação com 5 tipos diferentes de consistência, então eles davam um bolos de alimento com 5 consistências diferentes para avaliar, e a consistência que teve a maior incidência de aspiração foi a de líquidos finos, com 25% de pacientes apresentando aspiração nessa consistência. E na análise univariada, quais foram os fatores de risco identificados para aspiração? Então, o tamanho do tubo orotraqueal, pacientes com tubo 8 ou maior, 41% apresentavam aspiração, enquanto quem tinha um tubo 7,5 ou menor, apenas 24% apresentaram aspiração. A idade, pacientes que tinham aspiração tinham uma idade média de 61 anos, enquanto os pacientes que não tinham aspiração eram mais jovens, 55 anos. O sexo, os pacientes do sexo masculino tinham uma maior proporção dos pacientes que aspiraram, 38% pacientes do sexo masculino no grupo aspiração. O tempo de intubação também influenciou. No grupo aspiração, a média de tempo de intubação era de 176 horas, ou seja, algo em torno de 7 dias, enquanto no grupo que não apresentou aspiração, o tempo era de 117 horas, que é algo em torno aí de 5 dias. E as comorbidades também, avaliadas aqui pelo índice de comorbidade de Carlson, os pacientes que apresentaram aspiração tinham um índice de 5, enquanto os que não apresentaram aspiração tinham um índice de 3,3. Aqui nesse gráfico, a gente está vendo aqui o tamanho do tubo orotraqueal e aqui porcentagem de pacientes, e a gente vai olhar especificamente para essa linha cinza, tá? Então aqui a gente está vendo
porcentagem de pacientes que apresentaram aspiração de acordo com o tamanho do tubo. E o tubo que apresentou a menor porcentagem de pacientes com aspiração foi o tubo 7, depois seguido do tubo 7,5. Em seguida vem lá o tubo 8, que já tem o dobro da porcentagem de pacientes com aspiração comparado ao tubo 7, ele já bate ali na casa dos 40%. E os pacientes com tubo 8,5, 100% deles apresentaram aspiração, mas nesse caso a gente tem só 2 pacientes que utilizaram o tubo 8,5, então não dá pra gente falar muito a respeito disso. E qual que era a associação, né, entre o tamanho do tubo e presença de trauma na laringe? Então não teve relação entre o tamanho do tubo e presença de edema de via aérea, presença de imobilidade das cordas vocais e nem sensibilidade da laringe, mas teve relação entre o tamanho do tubo e a presença de tecido de granulação. Os pacientes, 26% dos pacientes com tubo maior que 8 tinham tecido de granulação, enquanto só 14% dos pacientes que tinham tubo menor que 7,5 tinham tecido de granulação na laringe. Conclusão: o tamanho maior do tubo endotraqueal foi associado ao maior risco de aspiração e tecido de granulação na laringe, e o uso de tubos endotraqueais menores pode reduzir o risco de aspiração pós-extubação. Isso aqui é uma coisa que a gente vai precisar estudar prospectivamente, aí provavelmente num estudo randomizado, controlado, para a gente ter uma certeza disso aqui, certo? Então já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, clica aqui na setinha, compartilha o vídeo com os amigos e deixa aí o seu comentário. Eu vejo você no próximo Sunday Paper. Até lá!